Kabbalah, ou Cabala, né? Por que esse tema? Por que a Cabala na maçonaria? Vamos falar do Sefer HaYetzirah, que é o livro da criação, as 3 letras mães, né? Ou os 3 graus, ou as 3 colunas também, as 7 letras duplas, a formação da loja e os 7 cargos em loja. Falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a árvore da vida, né? A coroa sefirot, que orienta as demais séfira e o ocidente, e a gente encerra com as 12 letras simples e as colunas zodiacais. Isso para que os irmãos possam perceber a importância, né, da presença mesmo da Cabala na maçonaria, ok? Bom, a ideia inicial é que seja apenas um estímulo mesmo, né, um desafio para que os irmãos comecem a pensar, a entender. A gente, quando ia na maçonaria, quando eu entrei, me disseram assim, olha, aprendiz não pergunta nada, porque ele não sabe nem o que vai perguntar. Então, quando a gente não conhece nada de um assunto, fica difícil mesmo a gente perguntar, né? Ou mesmo se perguntar. Então, a ideia é fazer uma introdução da Cabala na maçonaria, né? Fazer uma apresentação do que é a Cabala e a gente fazer esse cruzamento com aquilo que está presente em loja maçônica. Porque senão fica uma coisa muito distante, né? Às vezes as pessoas não conseguem ver qual a conexão que existe entre a Cabala e a maçonaria, certo? Então, vamos com a minha apresentação, né? Então, olha, eu iniciei os estudos pelo Tantra Yoga, né? Pelo gnosticismo e pela Cabala. Então, eu estou nessa caminhada de estudar há uns 45 anos, né? Talvez até um pouco mais. Então, a gente já tem uma estradinha aí e dá para ter aprendido alguma coisa e compartilhar com os irmãos, tá? Eu atuo profissionalmente há mais de 40 anos como astrólogo, tarólogo, orientador espiritual coach e professor das ciências antigas. Fui iniciado aprendiz maçom no dia 7/3/98, na augusta e respeitável loja simbólica Cavaleiros do Alvorecer, número 21, na grande loja maçônica de Cuiabá, né, lá do Mato Grosso. Exaltado como mestre maçom em 27 de junho do ano 2000, faltou um zero aí, na augusta e respeitável loja simbólica Mestre Rangel, número 61, da grande loja maçônica de Minas Gerais, no Oriente, de Divinópolis. Rolei o grau 33, grande inspetor-geral da Ordem, dia 7 de outubro de 2006, no consistório do Príncipes do Real Segredo, Gonçalves Ledo, foi lá na Grande Loja, em Belo Horizonte. Autor do livro Astrologia na Maçonaria, e atualmente, né, eu represento o Soberano Colégio para a Maçonaria do Brasil, em Minas Gerais. Certo? Muito bem. Então, eu vou mudando aqui os slides, gente, para que vocês possam ir acompanhando. Bom, o que é Cabala ou Cabalá? Deixa eu compartilhar aqui o slide. Isso, né? O que acontece? Às vezes as pessoas, qual que é certo? É Cabala ou Cabalá? Como é que escreve? É com C ou com K? É 2 L's? Ele tem H? Olha, tudo isso é uma questão de transliteração, né? Trazer a coisa lá do hebraico para o português. Então, eu sigo muito a linha de Eliphas Levi. E Eliphas Levi, ele fala que a gente deve estudar a Cabala, por exemplo, no hebraico mesmo, né? Então, a gente deveria aprender o hebraico para estudar a Cabalá, né? A pronúncia em hebraico é Cabalá, tá? Então, eu acho que não tem errado quando a pessoa escreve com as nossas letras, né? Porque a letra hebraica é totalmente diferente da nossa. É uma questão da gente entender melhor como se pronuncia, como se fala. Às vezes, um símbolo, né, de uma letra para a pessoa traz uma significância ou outra, tá? Olha, a palavra hebraica, Kabbalah, significa receber. Aqui no Brasil, Desculpa, gente. Aqui no Brasil, a gente, quando paga alguma coisa,
a gente tem o recibo, a pessoa dá um recibo. Pelo que me consta, lá em Israel, quando você paga alguma coisa, você tem o Kabbalah, tá? É claro que quando a gente fala de Kabbalah, ou Kabbalah, nós estamos falando de uma tradição espiritual, esotérica, judaica. Então, esse receber é como se fosse um insight, né? É um conhecimento de natureza espiritual, né? Que a pessoa recebe, né? O mestre, o estudante recebe. É uma tradição. Tem pessoas, eu já vi, estamos falando de tradição. Não. A palavra significa tradição. A Kabbalah é sim uma tradição judaica, né? Vamos separar a coisa aqui, né? Ela é a tradição mais profunda da magia. A Barbra Streisand, esse filme mostra muito isso, né? Que tinha um rabino que ele ensinava Kabbalah para a filha, que era uma coisa proibida na época, e a filha queria ir estudar na escola de Kabbalah, que é Yeshiva, né? Aí o rabino morreu. O que ela fez? Ela cortou o cabelo, é a própria Barbra Streisand que faz a coisa, ela cortou todo o cabelo e fez que era um menino. E foi para Yeshiva, para estudar Kabbalah, né? Então, só para a gente ver aí a importância, né, que existe entre esse estudo e essa coisa só masculina, né? A tradição judaica, ela é assim, né? Olha, existem 3 livros que a gente pode dizer que são essenciais. Talvez outras pessoas, outros autores, podem dizer que existam outros livros também. Mas o Sefer HaYetzirah é o livro da criação. Sefer, em hebraico, é livro, né? Ra é dar e Yetzirah, criação, tá? Então, essa é a tradução. O Sefer HaYetzirah é um livro da cosmogonia. Ele é um tratado filosófico e é considerado o mais antigo da tradição judaica, tá ok? Então, assim, as pessoas que estudam têm o Sefer HaYetzirah como algo raiz, bem radical mesmo. Só que ele é bem fininho e super difícil de entender. Por isso que às vezes as pessoas não gostam muito de estudar o Sefer HaYetzirah. Mas eu acho muito interessante e nós vamos pautar essa palestra basicamente em cima do Sefer HaYetzirah. Vocês vão ver que não é tão complicado, que é simples e muito abrangente e muito instrutivo. Outro livro básico também é o Sefer HaZohar, o livro dos esplendores, né? Ele traz comentários místicos sobre a Torá. A Torá é a parte do Velho Testamento, né? Porque para os judeus não existe um Novo Testamento, ok? Para eles o Messias ainda não veio, né? Tá. Então, é o Velho Testamento, é a Torá, né? E tem também o Talmud, né? Que o Talmud é um estudo, a tradução significa estudo, é o registro de discussões rabínicas que pertencem à lei, né? À ética, aos costumes e a essa história do judaísmo. Então, olha, nós temos o Sefer HaYetzirah, que é a cosmogonia, ok? É um tratado filosófico como foi a criação, tá? O Sefer Zohar, que são os comentários místicos sobre a Torá. Na verdade, o Zohar não é um livro só, é uma coletânea de livros, são vários livros, né? É bem grande, é bem vasto e bem extenso o conteúdo, né? Agora, é uma questão que as pessoas sempre se perguntam, né? Por que Kabbalah na maçonaria, né? O que nós temos a ver, o que a maçonaria tem a ver com a Kabbalah? Muito bem. Existem tradições ou conhecimentos semelhantes em outras culturas. Por que a maçonaria coloca tanto da Kabbalah, né? Tem o hermetismo, por exemplo, tem a alquimia, né? Tem a mitologia egípcia, a mitologia greco-romana, a mitologia africana, né? Por que a Kabbalah?
inclusive ela faz parte dos nossos estudos internos, né? Salvo engano da minha parte, nas instruções, cita-se apenas duas disciplinas, dois grandes saberes esotéricos, né? As outras instruções maçônicas, a gente estuda a simbologia de dentro de loja, dentro da maçonaria, né? Em termos de estudo mesmo, somente duas ciências, que é a astrologia e a cabala. Muito bem. A maçonaria, a gente sabe, né, que vem todo filosoficamente, historicamente, com essa relação com Salomão, que era judeu, né? Ele era um hebreu. E a cabala é uma tradição judaica, né? A própria maçonaria também, ela tem muito dentro de si, né, do cristianismo, certo? E o cristianismo, ele tem toda a fundamentação dele em termos de judaísmo, né? A origem do cristianismo, que a gente conhece, é o judaísmo. Vamos ver agora o Sefer HaYetzirah, né? O livro da criação. Sefer, livro, Ha, da, Yetzirah, criação, né? Então, tem algumas palavrinhas aí que a gente vai guardando e vai aprendendo. É que nem aquele filme Ben-Hur. Não sei se vocês já se lembram, né? Um filme muito antigo. Ben é filho, filho de Hur. Antigamente, os judeus não tinham sobrenome, era só o nome, né? Então, Jesus, por exemplo, eles falam que Yoshua ben Pandira, né? Filho de Pandira. Ele vai. Né? Olha, não há um consenso entre os acadêmicos sobre a origem do Sefer Yetzirah, sobre data e horário. Existe muita divergência, né? O livro, olha, trata sobre a origem do universo, o macrocosmo e também da humanidade. Então, é aquela questão da cosmogonia, é a criação, como que Deus criou as coisas, né? Alguns falam que o Sefer Yetzirah é baseado nas castas fenícias e também em alguns deuses egípcios ou na mitologia egípcia. Não se sabe ao certo. Ninguém pode dizer que sim e nem que não, né? Segundo a tradição, olha, Abraão, né, foi o destinatário da revelação divina. Então, Abraão teria recebido esse conhecimento, essa informação. É claro que a gente pode fazer um paralelo com, por exemplo, o livro de Enoque, né, um livro apócrifo da Bíblia. Podemos fazer um paralelo com o livro dos Sumérios, Enuma Elish. Olha, o Sefer Yetzirah, ele fala sobre a ordem da criação, as leis divinas, fala dos anjos e da organização da criação. É super importante, é que nem a gente estudar sobre como é que funciona a política nacional, né, o governo federal, os ministérios, as secretarias, o governo estadual também, com as suas secretarias e coisa e tal, e também o município. Se a gente quer que um documento nosso, uma reivindicação nossa, chegue, certo, corretamente, a um ministro, a um secretário, a gente tem que saber a quem dirigir, não é assim? Então, no estudo da Cabala, a gente tem muito isso, né? Porque não adianta a gente, por exemplo, ter um problema, imagina ter um problema de um esgoto na rua, na frente de casa, e fazer uma reclamação para um deputado federal, por exemplo, na política aqui comum. Não é não. Você tem que falar com a pessoa certa. Também não adianta você ir falar com o secretário municipal de educação. Não, é o secretário de obras, né? Então, quando a gente estuda a Cabala, a gente estuda toda essa organização, o que cabe a cada pasta, o que cabe a cada mundo, a cada esfera, né? E aí vai, tá? No Sefer Yetzirah, falam-se das letras sagradas. Esotericamente, nós temos 3 idiomas sagrados, okay? Apenas 3 idiomas sagrados, que é o chinês, o sânscrito e o hebraico. E esses idiomas, as letras, elas
funcionam, por exemplo, em hebraico, como letra, como número e como ideia, como conceito também. Então, às vezes, quando você tem uma palavra em hebraico, você, na verdade, você tem um conjunto de conceitos e um conjunto de números. Então, você pode fazer a interpretação de várias formas possíveis. Por exemplo, essa coisa dos números, em hebraico, em Cabala, chama-se Gemátria. Tá? Bom, mas voltando ao Sefer Yetzirah. No Sefer Yetzirah, as letras representam as ordens de Deus, né? Através do verbo. Olha, o verbo que criou, né? Então, a gente conhece também em várias tradições essa questão da criação do verbo. Né? E o coro dos anjos, olha, o coro é como se os anjos estão cantando, estão criando, tá certo? E é exatamente isso que o Sefer Yetzirah trata, né? Isso que a gente encontra nele. Deixa eu passar aqui o slide. Existem várias traduções, eu gosto da tradução da Biblioteca Rosa Cruz Amorth, mas isso não significa que ela seja melhor e nem que as outras estejam erradas, não tem nada a ver, tá? Então, eu acho que a Sociedade das Ciências Antigas tem uma, publicada pela Martins Fontes também, vale a pena, né? Um pessoal que estuda de forma séria o assunto, né? E agora nós vamos ver, então, qual é a relação, na prática, com a maçonaria. O que tem a ver a Cabala com a maçonaria? Ou é só uma coisa que fala lá para a gente estudar e não tem guarda-relação nenhuma? Tá certo? Então, olha, eles começam com a trimúrdia, as 3 letras mães, né? São as 3 colunas da árvore cabalística. Guarda isso, que daqui a pouco nós vamos retomar essas 3 colunas, tá? Olha, então nós temos, olha, a trimúrdia em várias religiões, em várias tradições aí, olha, no Egito, Osíris, Ísis e Horus, numa esfera, né? Na esfera anterior, ou superior ainda, na tradição egípcia, Amon, Ptah e Ra. Na Índia, Brahma, Vishnu e Shiva. Na Pérsia, Hormuz, Ahriman e Mitra. Para os nórdicos, é Odin, ou Votan, Frigga e Thor. Né? Para os sumérios, Anu, Ea e Enlil. E os gregos, Zeus, Hera e Atena. Observa que várias tradições falam dessa trindade. Então, nós estamos falando de uma coisa comum, super importante, né? E com nomes diferentes. Só isso, né? Os nomes diferentes, né? Olha, eu fiz uma analogia também com os arcanos do tarô, para que quem gosta do tarô e ampliando até o conhecimento, ampliando os horizontes, né? Tentando entender, brincando mais, é uma provocação. Na verdade, essa palestra é uma provocação aos irmãos, né? No sentido de procurar entender, procurar estabelecer relações, entender mais... Oi, pois não? Entender mais e melhor, né? Bom, as 3 letras mães, quais são? Aleph, Mem e Shin. Bom, primeira coisa, olha, a pronúncia em hebraico é um pouco diferente, viu, gente? A letra Mem, olha, o M, ele é fechado, né? Que nem quando a gente fala amém aqui, em português, aí seria N de navio na final, a letra Nun em hebraico, tá? Quando tem a letra M, fecha, a Mem, fecha assim, tá? Então, nós temos a letra Aleph, Mem, Shin. A letra Aleph é a primeira letra hebraica, no tarô representa o mago, está diretamente relacionado com o elemento ar, como consta no Sefer Yetzirah, não é o Juarez que está falando isso, tá? Eu estou aqui falando para vocês o que está escrito no Sefer Yetzirah, ok? E guarda, agora sim, uma relação com os aprendizes, né? Com a coluna do Hércules, ou a coluna da força, e o primeiro vigilante. A letra Mem é a 13ª letra do alfabeto hebraico, está relacionada com a letra, com a água, com o elemento água, né?
relacionado com o 13º arcano maior, que é o arcano da morte, né? No tarô. Eu não vou entrar agora no tarô para não complicar, para não desviar o assunto, né? Só estou fazendo essa relação. E está relacionado com o grau de companheiro maçom, né? Com o planeta Vênus, ou com a deusa Vênus, ou a deusa da beleza, e com o segundo vigilante. Então, olha só. Então, o mago é o ar, né? E o companheiro, o mago, é o aprendiz, é o ar. O companheiro é a água. O ar, ele é todo disperso, né? Todo volúvel, ok? Já a água, não. A água já traz para dentro de si mesmo, já vai sentir, já vai se envolver, certo? E a letra Shin é o fogo, né? Ela representa bem o fogo mesmo, tá? É a 21ª letra hebraica, está relacionado com o arcano O Louco, para mim, Juarez, está relacionado com o arcano O Louco do tarô. É o elemento fogo, então, e está relacionado com o grau de mestre maçom. E com a Minerva, né, com a estátua lá, com a deusa Minerva, que é a deusa da sabedoria, e, portanto, está relacionada com o venerável mestre. Então, vocês podem observar, né, que já agora, com essas 3 primeiras informações, que existe uma relação muito grande, né? Eu estou tentando colocar os slides e voltar a imagem minha, né, exatamente para tornar dinâmica e ajudar a fixação por parte de vocês. Tá certo? Bom, então nós falamos das 3 letras mães. Vocês observaram que já existe uma relação imediata, direta, né, entre as letras hebraicas, as 3 letras mães, né, com aquilo que acontece dentro de loja, rotineiramente. Agora, peraí, Juarez, que história é essa? Letra mãe? Olha, o hebraico, ele tem 3 letras mães, 7 letras duplas e 12 letras simples. Isso forma as 22 letras do alfabeto hebraico, tá? Então, assim, a letra mãe são as letras bases, é o ar, a água e o fogo, Aleph, Mem e Shin, ok? Então, são as bases. E aí você percebe um pouco essa questão dos 3 pontinhos da maçonaria, né? Aprendiz, companheiro e mestre lá em cima. Ok? A transcendência. Né? As 7 letras duplas, por que elas são duplas? Porque elas têm dupla pronúncia. Vamos falar das letras duplas. Olha, aí então, as 7 letras duplas. A dupla pronúncia, ora ela pode ser pronunciada como gutural, ora como palatar, né? Tá? Ou lá com o fundo da garganta, ou aqui na boca, bem pertinho, bem junto com o palato, né? Às vezes com a língua lá em cima, ok? Como vocês sabem, a pronúncia é diferente, né? E às vezes existem culturas, povos que não conseguem pronunciar a palavra como uma outra. E isso já é um diferencial entre esses povos, ok? Então, é uma coisa também a se estudar. Muito bem, então, a letra Beit. Letra Beit, a segunda letra hebraica, né, corresponde no tarô à Grã Sacerdotisa, ou Arcano 2. Ela, segundo o Sefer Yetzirah, tá? Ela reina sobre a sabedoria, o planeta Lua, e está relacionado, nos cargos em loja, com o chanceler. Ok? Então, o que acontece? Observa só, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de Betel, né? Betel, ok? Betel, as nossas filhas de Jó, as nossas queridas sobrinhas, né? Fazem, às vezes, reuniões nos Betéis. Algumas igrejas evangélicas também são chamadas de Betéis, né? E olha só, o mistério da Lua é um mistério de conceber, de receber, né? Trazer para o plano físico, né? É a gestação, né? É a maternidade. Então, Beit é a casa de Deus, ó, Beitel, El, tudo que termina em El é Deus. Então, Beitel, casa de Deus. Ok? Então, olha, a Lua tem a ver com o passado, com a família,
com a história, com o aconchego, com o colo, né? Por isso que o chanceler está relacionado com essa letra hebraica. A segunda letra dupla é Kimel, tá? Não é Gimel, não, é Kimel, né? O árabe é Kamel, é bem parecida a pronúncia da terceira letra hebraica com a terceira letra árabe. A Beit é praticamente igual, tá? E a Aleph também. Bom, Kimel é a terceira letra hebraica, corresponde ao terceiro arcano do tarô, que é a imperatriz. E segundo o Sefer Yetzirah, rege o quê? A riqueza, né? E o planeta Mercúrio, ok? E guarda uma relação direta com o secretário, com o cargo de secretário em loja, porque aquele é o homem das letras, né? É o homem que vai registrar, que vai gravar, que vai levar e trazer. O Mercúrio é aquele que leva e traz a informação, o conhecimento, né? Essa é a relação. Talvez outros maçons podem estabelecer outras relações, viu, gente? É importante eu deixar bem claro aqui para vocês que o que eu estou colocando não é algo definido, não é algo assim, essa relação entre as letras hebraicas e os cargos em loja, por exemplo, isso aí eu que estou colocando, é o Juarez. Não existe um livro, uma Bíblia, uma referência incontestável, não. Como eu falei para vocês, essa palestra aqui é um desafio, sabe? É um cutucão, né? Para vocês pensarem, para vocês refletirem, para vocês estudarem e chegarem à própria conclusão do que vocês consideram. Até porque não existe certo e errado. Depende do ângulo que você vai vir. Assim, estudiosos da Cabala afirmam que, na história da tradição cabalística, muitos estudantes ficaram loucos, exatamente por causa disso. Porque você pode ver a mesma coisa por vários ângulos diferentes, vários enfoques, e explicar de formas diferentes. Não é uma coisa absolutamente matemática e precisa, tá? Bom, letra Dalet, outra letra dupla, a quarta letra do alfabeto hebraico está relacionado com o imperador, com o quarto arcano maior, né, do tarô. O Dalet, ele segundo o Sefer Yetzirah, ele reina sobre a produtividade, sobre o planeta Vênus. Vênus, gente, é o planeta do prazer, da alegria, e ele rege o signo de Touro, que é o signo do dinheiro. Vênus, ele rege a natureza, a abundância também, né, nesse sentido. Por isso que o tesoureiro tem a ver com a letra Dalet, ou com o arcano maior, o imperador, o quarto arcano maior. A 11ª letra hebraica é Kaf, né, a quarta letra dupla, que se relaciona com a 11º arcano maior também, que é a força. A letra Kaf, ela reina sobre a vida, sobre o Sol, o planeta Sol. Isso está escrito no Sefer Yetzirah. E aí eu guardei essa relação com o mestre cerimônias, porque o mestre cerimônias, ele circula em loja como um sol, né? Ele vai do Oriente ao Ocidente, tá? Então, ele faz todo esse movimento e leva com sua autoridade as ordens, as informações e as determinações. A quinta letra dupla é a letra Fe, é a 17ª letra hebraica, está relacionado com o 17º arcano maior do tarô, que é a estrela, né? Segundo o Sefer Yetzirah, a letra Fe está relacionada com o domínio das coisas, ao planeta Marte. E aí eu estabeleci essa relação com o guarda do templo. Guarda do templo, né? A sexta letra dupla do alfabeto hebraico, a letra Resh, que é a 20ª letra, está relacionada com o 20º arcano maior, que é o julgamento. Segundo o Sefer Yetzirah, né, essa letra reina sobre a paz, reina sobre o planeta Júpiter, né, e eu estabeleci essa relação com o hospitaleiro, né, porque o Júpiter é um planeta de proteção, sabe, de orientação, né,
de recepção, tem tudo a ver com a atividade do hospitaleiro. E, finalmente, a letra Tav, né, que é a sétima letra dupla. Algumas pessoas pronunciam tal, né, mas a pronúncia, pelo que consta correta, é Tav. Né? Eu procurei estudar isso com uma pessoa de Israel mesmo. Né? É a 22ª letra do alfabeto hebraico, está relacionada com o arcano maior, o mundo, né? Ali, porque algumas pessoas colocam o louco como se fosse a última letra, a 22ª no tarô. Então, eu sigo as letras hebraicas, né? Então, a letra Tav é a 22ª letra hebraica, é a última letra hebraica, é o mundo, e está relacionado, então, com a beleza. Olha que interessante, né? O mundo é a beleza, é a manifestação de Deus, é a criação. Okay? E está relacionado, segundo o Sefer Ezra, com o planeta Saturno. E o Saturno, na literatura astrológica, fala que o Saturno é um planeta da deformidade, da feiura, mas não é não. Ele pode ser, mas ele também pode ser da beleza, né? Em termos de astrologia, quando a pessoa tem ascendente Capricórnio, ou Saturno no ascendente, ela pode guardar a beleza dela até morrer, a longevidade, né? Aliás, quanto mais velha, às vezes ela pode ficar mais simpática e mais bonita e mais harmônica. Claro que não com a pele lisinha, coisa e tal, né? Mas essa é a ideia de que a manifestação de Deus é um reflexo, né? Manifesto da perfeição divina. Então, tem a ver com o planeta Saturno. Nesse ponto, a gente lembra até dos renascentistas, os artistas da Renascença, que procuravam, através das suas obras de arte, retratar a manifestação de Deus, retratar as ordens de Deus, né? Então, eles procuravam fazer, de acordo com as leis cósmicas, né? A letra, o fio, o pi, né? As proporções áureas, né? Que é a geometria sagrada, tá? E o Saturno, ele tem muito a ver com essa questão da construção. O Saturno, ele rege a pedra, né? Ele rege a ordem, a estrutura, a coluna principal, a verdade, o infinito e a eternidade. E em loja, o orador, ele é responsável pela lei. O Saturno, ele é em astrologia como Anubis é pela mitologia egípcia, sabe? Ele é o regente da lei de Deus, a lei inexorável. Não é a lei dos homens que muda de acordo com os interesses, com as conveniências, né? Que é imperfeito da mesma forma que o homem é imperfeito. Não. Saturno, ele representa a lei de Deus, que vem lá do alto, que parte lá do alto, que vem rachando, né? Descendo todos os planos até o plano mais denso. É uma mesma lei, né? Como eu gosto muito de usar como exemplo, a lei do karma, lá em cima, esotérica, espiritualmente falando, né? Aqui no plano físico é conhecido por terceira lei de Newton, ação e reação. Simples assim, né? É a mesma lei que você vai observar de vários níveis, ok? E o orador em loja é o responsável, né? De cuidar da lei, o guarda da lei, certo? Ele que é essa pessoa que vai cuidar dessa legislação, tá? Então, o que acontece? Observe aí que as 7 letras duplas estão relacionadas com 7 planetas esotéricos. Que esotéricos, Juarez, esses 7 planetas? E Urano, Netuno e Plutão? Acontece que, esotericamente, Urano, Netuno e Plutão não fazem parte do nosso sistema solar. Eles vieram ajudar a evolução do nosso sistema solar, né? Há autor que diz, inclusive, não conferi isso, gente, que o spin, né, o eixo de inclinação dos planetas até Saturno estão voltados para o Sol. Depois de Saturno, estão voltados para fora do sistema solar. Ok? Então, são planetas exteriores, né, que estão relacionados com outras realidades. E esses 7 planetas estão relacionados com a maçonaria, porque a maçonaria, lembra quando a gente fala, né, para você montar uma loja, tem que ter no mínimo 7 mestres maçons. Isso é uma questão, né, de regularidade de uma loja maçônica, certo? Então, olha, você tem que ter 7 mestres maçons, em tese, cada um representando um desses 7 planetas,
ou uma dessas 7 luas, 7 letras hebraicas, tá? Talvez vocês vão se lembrar, por ocasião dos banquetes maçônicos, né? Hoje parece que eles mudaram, mas antigamente fazia-se 7 libações, 7 saudações a esses mesmos 7 planetas. Agora eu pergunto, por que tiraram? Por que tiraram? Talvez quem tirou não estudou, não sabe essa relação, não sabe o básico, né? Vamos dando andamento às nossas divagações aí, às nossas conversas. Deixa eu passar o slide aqui. Isso. Olha que interessante essa imagem aqui agora que eu vou passar para vocês. Olha, tá vendo? Nós temos aqui a árvore da vida. A árvore da vida também é um conceito muito conhecido de Cabala, né? Que fala dos sefirotes. Ok? Sefirote é plural de séfira, viu, gente? Em hebraico, ot, o final ot sempre é o plural. Então, não existe sefirotes, é sefirote, né? São várias séfira, né? Os sefirotes são várias séfiras. Então, você tem, em vez de falar séfiras, você fala sefirote, né? E aí vai. Então, olha, aquela parte de cima, a coroa sefirótica, que a gente chama, na verdade, são 10 sefirote, ok? São 10 séfiras que compõem a árvore da vida, que seria como que o organograma do governo de Deus. Cada rodinha dessa, cada círculo desse, seria um atributo de Deus, uma manifestação de Deus, uma ordem angélica, ok? Com uma determinada função. São 10 funções diferentes. A primeira lá em cima é Keter, que é a coroa sefirótica, está relacionada com Keter, é a iluminação, é o rei, né? É a origem, né? A fonte, o princípio. E lá embaixo, na mais densa, que é o Malkut, que é o reino, está o mundo físico, o mundo material. Então, fora do mundo físico material, existem 9 outros mundos. Olha só que louco. Agora, é claro, gente, que isso é didático. Né? Por que é didático? Porque, na verdade, esses mundos, eles se perpassam, sabe? Eles são coexistentes. Não existe lá. Não, aqui, nós estamos convivendo ao mesmo tempo, com várias coisas, com vários planos, com várias realidades, com várias energias, várias consciências. Bom, cada séfira dessa aí, em Cabala, é um atributo de Deus. É como se Deus se dividisse, né, em um atributo. Então, existe inteligência, sabedoria, existe rigor, né, glória, eternidade, tal. Cada atributo desse, ele tem um nome de Deus. Deus tem um nome para esse atributo. Ok? Então, é Deus. Então, é o atributo e é o Deus que está lá, aquele tipo de Deus. Abaixo desse Deus existe um emissário dele, que é o que governa, o que coordena, o que manda naquele mundo todo infinito. E abaixo desse que manda existem as hostes angelicais, os seres comandados, aqueles que fazem acontecer. Cada séfira tem um mistério diferente da outra. Tá? Einstein, ele falava que o nosso universo é esférico, porém infinito. Se a gente for andar, se você pega uma esfera, né, ela é finita, ok? Ela não vai para lá, ela está aqui, você está vendo a esfera. Só que se você for andar em cima dela, você nunca chega ao final. Ela é infinita em si. É mais ou menos isso. Se você pegar uma linha reta aqui, você nunca vai chegar ao final. É infinito. Mas vai estar sempre preso a esse mundo, a essa realidade, tá? A esse universo. Quando a gente fala universo, um verso, um lado, um mundo, tá? Então, a gente pode falar que a árvore da vida está representando 10 mundos, ok? Então, o lá de baixo, o Malkut, seria o nosso mundo que a gente conhece, que a gente pode ver, que a gente pode sentir, pode tocar. Né? Isso lembra, gente, quando está começando a reunião maçônica, né? E fala-se que a maçonaria é
universal. Né? Olha só, maçonaria é universal, ou seja, é desse mundo. Mas será que é só desse mundo? Bom, isso já é outra história. Então tá. Então nós temos aqui a coroa sefirótica, né, com as 3 céferas em cima, representando o que a gente chamaria de Oriente na maçonaria. E as demais céferas aqui, a 7, está em aspas, porque não existe plural, senão seria sefirote, né? Os 7 sefirotes de baixo, né, representa o Ocidente. Tá bom? Então, aqui já dá para vocês começarem a complementar a ideia e perceber como o conhecimento, o mistério, a informação da Cabala tem diretamente a ver com a maçonaria. Deixa eu passar o slide aqui. Agora vai ser bem interessante. Olha só. Os graus e os mundos cabalísticos. Lembra o que eu falei para vocês lá atrás? Das 3 colunas? Pois é. Estão aí as 3 colunas. Olha, a preta, aprendiz maçom, né? A azul clarinha, central do mestre maçom, e a da direita do companheiro maçom. Tá? Volto a dizer, essas relações que eu fiz aí não são uma lei inflexível, infalível. Isso aí é só um cutucão, um desafio, um estímulo para os irmãos procurarem saber, entender, formar a própria opinião, pesquisarem mesmo. Mas dá para vocês perceberem como isso está total e diretamente relacionado com a nossa vida dentro da loja maçônica. Então, olha, a coroa sefirótica, né, está relacionada com o Oriente, que, olha, 1, 2, o 3, o símbolo 1, 2, 3. Eu não coloquei nome nessas céfiras para não confundir, para não bagunçar, senão fica muita informação e a gente acaba se completando, se perdendo todo, certo? Então, vamos lá. E os mestres instalados, olha, né, estaria relacionado com o Atzilut, o mundo da emanação. Nós temos em Cabala 4 mundos, ok? Que estão relacionados com os 4 elementos. As provas dos 4 elementos, olha só, né? Toda escola verdadeiramente iniciática, ela tem essas provas dos 4 elementos, né? Eu fico triste quando, como esoterista, né, quando eu vejo irmãos brincando nesse momento. Porque não é brincadeira, gente. Né? Essas provas, elas devem acontecer de fato, né, e devem promover mudanças de fato na pessoa. Elas devem provar a pessoa mesmo. Ok? E isso ter repercussões na construção dele como maçom, na edificação do maçom como ele é. As pessoas não estudam, não respeitam, às vezes, né? Ou às vezes fazem de uma forma inocente ou sem conhecimento, né? Dessas provas iniciáticas, que são sensacionais, são importantíssimas. Ok? Então, olha, você pode ver no gráfico aí, ó, o Atzilut, que é o mundo da emanação, está lá em cima, olha. Ok? Está relacionado com a coroa sefirótica. 1, 2 e 3. Tá? Atzilut. Está relacionado com o elemento fogo, ou com a letra Shin, em hebraico. Ok? Nós acabamos de ver que a letra Shin rege o elemento fogo. Tá? Aí nós temos o Olam Ra, Atzilut, Olam é mundo, Ra, da, né? Ou do, Olam Ra, Atzilut, mundo da emanação. Né? Depois vem Olam Ra, Briá, ou Beriá, né? Que é o mundo da criação. Olha, emana, cria, depois vem Yetzirah, que é a formação, que dá forma, né? E depois que vem o mundo Olam Ha-Asiá, que é o mundo da ação, que é o mundo da matéria, o mundo da realização física e material. São esses os 4 mundos da Cabala. Nós temos aí, então, os 4 elementos, né? O fogo, o ar, a água e a terra.
E é interessante que esses símbolos aí dos elementos, olha, vocês encontram nas colunas zodiacais, né, de loja maçônica, né? Bom, voltando então ali no Ocidente, né? Então, Ocidente. Os mestres maçons estão formando, olha, seria o beriar, né? Ou briar, esse traço, essa faixa azul, né? Que é o mundo da criação. Criação sem corpo nem forma, criou, né? Depois vem os companheiros maçons, nessa faixa laranja, que é o Yetzirah, né? O Lan Ha Yetzirah, o mundo da formação, o corpo e o formato da criação. Tá? E no final, lá em vermelho, estão os aprendizes maçons, que é o Asiá, que é o mundo da ação, o Lan Ha Asiá, que é o mundo da ação, né? Que é a criação completa, diferenciada e particularizada. Quando eu entrei na ordem, disseram que os aprendizes que faziam as coisas práticas, carregava a mesa, fazia isso, fazia aquilo outro e tal, soava, né, como se fosse quase que um castigo, ou como se fosse uma brincadeira que está entrando agora, né, que nem os calouros que têm faculdade, né? Mas olha aí a realidade mística e esotérica, né? Quem tem que fazer as coisas físicas e materiais são, de fato, os aprendizes, né? Porque é com essa ação que eles vão focar e vão ganhar mérito, vão focar sua consciência, ganhar mérito para ter, né, elevação de grau, para ganhar o seu salário, ok? Então, olha, voltando ali no Atzilut, né? O Atzilut, gente, eu penso, é como se fosse assim, o mundo da emanação, tá certo? Então, é como se a pessoa tivesse uma sacação. Poxa vida, isso aqui pode ser interessante, né? Aí, quando ele desce para Briá, ou Beriá, que é o mundo da criação, ele fala, peraí, isso aí pode ser interessante, sim, e tal. Ele já começa, né, a criar a coisa, mas aí ele chama, né, o pessoal do Yezirá para dar uma forma. Peraí, vamos delinear melhor como é que isso seria, de fato, como que isso poderia acontecer, né? Vamos planejar, vamos organizar. Aí depois chama o pessoal de ACA para botar em prática, para realizar a coisa, né? Na vida prática, gente, o Atzilut seria o dono da empresa, né? O Briá, o Beriá, seria o diretor. O Yetzirah seria o gerente, né? E a CA seria o operário. Basicamente assim, tá? Por isso que nós que estamos aqui em ACA, com corpo físico, né? Nós somos o quê? Obreiros. Nós somos operários, né? Nós estamos aqui para cumprir as ordens, as determinações superiores. Então, tá certo? Então, essa é a compreensão melhor de como a coisa funciona. Ou, se a gente quiser pensar, vamos supor, numa empresa, você tem que seguir esse organograma, porque é o organograma cósmico, celeste, explicado através da Cabala, né? Você vai criar uma empresa, então você tem que pensar, depois você começa a criar mesmo, aí dá uma forma, dá nome, precisa dar nome nas coisas, né? Definir forma, e depois acontece no plano físico. Eu já vi tanta empresa sem nome, é impressionante. É impressionante como as coisas acontecem, né? Olha, gente, como falei, isso aí é bem extenso, bem complexo. A ideia é, nessa nossa conversa, a gente compartilhar isso, estimular vocês, né? E não quero confundir. Eu não quero é confundir, né? E as colunas zodiacais, tá? Então, olha, nós temos a letra Re, a quinta letra do alfabeto hebraico, está relacionada com o signo de Áries. Isso é uma indicação do próprio Sefer HaYezirah, tá? E o quinto arcano maior do tarô é o sumo sacerdote. Bom, me passou aqui de eu falar outras coisas, mas é que naquele livro meu, né, Astrologia na Maçonaria, eu coloco que as colunas zodiacais, elas são as lições que nós temos de como nos edificar como maçons. Como nos lapidar, quais são os objetivos, porque o problema às vezes é isso. Pô, tá bom, eu sou pedra bruta, eu quero ser lá pedra polida, mas como? Qual é o caminho? O que é que eu tenho que fazer? As colunas zodiacais mostram isso. Elas ensinam isso.
quais são os desafios, quais são os aprendizados, né? Então, é através das colunas zodiacais. Por isso que elas estão lá. Então, observa que há uma relação, agora, percebe, íntima entre Cabala e astrologia. A astrologia é uma parte da Cabala. As duas são uma coisa só. Só que a astrologia, talvez pela popularização, ela se transformou uma ciência mais fácil, mais palatável de se entender, de se passar, de se falar e de se aplicar. Cabala é um pouco mais complexa, né? Mas também não é bicho de sete cabeças, desde que, né, saiba-se estudar e pesquisar de uma determinada linha. A segunda letra hebraica é a Vav. Algumas pessoas colocam como Val, não é Val, é Vav, com W, desse jeito que eu coloquei aí. Por quê? Porque esse W, ele pode ser lido como U, né, que nem quando a gente fala Washington, que é com W, né? Pode ter o som de V, né? E pode ter o som de B também, às vezes. É que nem em espanhol. Tá? Então, a Vav é a sexta letra hebraica, está relacionado, segundo o Sefer Yetzirah, com o signo de touro, né? E o sexto arcano maior do tarô, que é o namorado, né? Ou o enamorado. A terceira letra hebraica simples é a Zain, é a sétima letra, está relacionada com o signo de Gêmeos, segundo o Sefer Yetzirah, né? E no tarô é o carro. Depois vem a letra Het, oitava letra, relacionada com o signo de Câncer, e está relacionada com o arcano maior, a justiça. Nona letra hebraica, Tet, leão, signo de leão, e o arcano maior, o ermitão. Décima letra hebraica, Yod, né, que é o signo de Virgem, segundo o Sefer Yetzirah, que no tarô é a roda da fortuna. Vamos dar uma paradinha aí no Yod. Por quê? Porque no Delta Sagrado, quando a gente olha lá por Oriente, né, dentro do Delta Sagrado, muitas lojas colocam o Yod. Algumas colocam Yod, Re, Vav, Re. Né? Olha aí. Yod, Re, Vav, Re. Já tem aí os conhecimentos. Tá? O que mais ou menos pode querer dizer. Só que algumas lojas só colocam o Yod. Que Yod é o princípio. Né? Olha só, ele está relacionado com o signo de Virgem. O signo de Virgem, ele é terra mutável. Ele é, dos elementos, o terra é o mais denso, é o mais básico, né? É o mais que está embaixo, né? Quando eu falo baixo, não significa que está numa categoria inferior, não, né? Ele está mais material, é mais palpável, e ele, às vezes, ele é muito bom. A evolução se dá nesse plano, e não lá em cima, né? Segundo os esoteristas, anjos querem descer aqui, encarnarem aqui, para poder evoluir como a gente evolui. E só que ele é mutável, modo mutável. Mutável é o transcendental. Tem três formas: fixo, cardinal, fixo e mutável, né? Aprendiz, companheiro, mestre, em astrologia, tá? Então, o que significa o signo de Virgem? Ele pega tudo que é material, ou seja, toda a criação, e quer elevar no maior nível possível, né? Então, seria o que? A busca da perfeição no plano físico, a busca de Deus. Por isso que eu falo que, às vezes, o Virgem é um dos signos que mais sofre no zodíaco. Ele busca a perfeição. E o plano físico não é um plano de perfeição, né? Claro que ele melhora muito, ele ajuda a melhorar muito, né? Aprimorar. Aliás, essa é uma das missões do Virgem, se limpar, se aprimorar primeiro, né? Para depois ajudar fora. Depois vem Lamed, que é a 12ª letra hebraica, relacionada com o signo de Libra, segundo o Sefer Yetzirah, e o enforcado no tarô. Depois vem a letra Nun. Lembra do Amém? É o Nun, tá? É assim, ó. É assim. Fala Amém com Amém, você fecha. Então, em hebraico, né? Como você escreve Amém? A letra Aleph, a letra Mem, né? E a letra Nun, Amém. Né? As vogais não tem vogal. Aqueles pontinhos que chamam massoréticos, eles ajudam com essas vogais, o que para nós são vogais. Tá? Então, tá aí o Nun, é a 14ª letra hebraica, relacionada com o signo de Escorpião, e com o 14º arcano maior do tarô, a temperança.
A 15ª hebraica, Samek, ó, Samek, começa com Shin, tá? Oi? Passivo de prisão e outras punições. Declarações de... Bom, houve um lag de áudio aí. Então, a letra Samek começa com a letra Shin, de fogo. Então, a 15ª letra está relacionada com o signo de Sagitário, né? E o 15º arcano maior do tarô, que é o diabo, né? O diabo no tarô não tem a ver com o diabo mesmo, como a gente imagina, não. Essa palavra, esse termo, a meu ver, foi muito equivocado. Esse arcano, ele guarda uma relação com o acesso ao poder, porque é o fogo, Samak, né? Ele tem o Salshin, fogo, né? Que tem a ver com o signo de Sagitário. A 10ª letra hebraica é Haim, pronúncia Haim, né? Não é Ain, não. Haim, né? Está relacionado, segundo o Sefer Zerá, com o signo de Capricórnio, né? E com o 16º arcano maior, que é a torre fulminada, a torre de Babel. Capricórnio, ele é o signo regido por Saturno, que é da lei, né? Se não cumpriu a lei, derruba, acaba com tudo. Então, essa carta do tarô, a torre, para mim, eu também não gosto muito desse nome, não. Eu acho que deveria se chamar assim, a desilusão, a queda da ilusão, ou a tomada da consciência, o despertar para as verdades, as leis e as ordens cósmicas originadas em Deus, né? A 18ª letra é Tzad, está relacionado com o signo de Aquários, né? E com a Lua, o arcano maior chamado a Lua. E, finalmente, a 12ª letra hebraica, simples, é a letra Kof, né, que, na verdade, do conjunto todo, é a 19ª letra hebraica, ela é a 12ª simples, né? Vocês observaram que elas estão misturadas, não é separada. Vem as mães, as duplas, assim, não, está tudo misturado, né? Então, nós temos a 10ª letra hebraica, letra Kof, relacionada com o signo de Peixes e com o arcano maior, o Sol. Então, aí nós temos as 12 letras relacionadas com as colunas zodiacais. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode ficar à vontade, viu, gente? Se eu souber, eu digo 6. Se eu não souber, eu digo que não sei. Somebody lost. Deixa eu silenciar meu microfone aqui, meu irmão. Sem palavras, viu, meu irmão Juarez? Mais uma vez, olha, minha sincera, mas sincera gratidão pelo irmão poder compartilhar com todos nós aqui, os obreiros, esse conhecimento, né? Obrigado de coração mesmo, de alma, né? Coração para um dia. Eu que agradeço, sabe? Para mim é motivo de muita honra, né? Poder estar aqui dando essa palestra para esse grupo seleto, né? De irmãos, inclusive estrangeiros de outros países, né? E compartilhar um pouco do conhecimento, né? Como eu falei, eu acho que eu não trouxe nada de novo, eu apenas estou realmente desafiando, né? Trazendo aí, botando uma pulga atrás da orelha dos irmãos, para que eles compreenderem, né, que não é algo distante, não é algo estranho, não é algo confuso, né, é bem tranquilo mesmo. É gostoso e prático, né, a gente estudando, a gente entende melhor a própria maçonaria, Recentemente, no prédio que eu moro aqui, enquanto nenhum irmão faz pergunta, só concluir esse raciocínio. No prédio que eu moro, mora um irmão que ele era até da maior obediência que tem no país, tal, né? E ele é mestre. Aí eu indo para a loja no elevador, ele me falou: tá indo, tal. Maçonaria é um hobby de luxo. Eu me silenciei, eu falei: beleza. Né? Cada um pensa, né? Falei: esse não entendeu nada. Não entendeu. Não, com certeza não. Né? Vou me silenciar aqui, meu irmão, para os irmãos que quiserem fazer pergunta. Mas, mais uma vez, sem palavras, eu vou abusar, viu? Quando tiver outra oportunidade, irmão. Fica à vontade, fica à vontade. Assim, eu entendo que existe uma maçonaria dentro da maçonaria, sabe? Uma coisa é a pessoa ser iniciada na maçonaria no físico, né? Aí eu digo que ela está na maçonaria. Isso não significa que ela seja maçom, né?
A iniciação tem que acontecer no plano espiritual também. Isso depende da própria pessoa e de quem está em volta, quem está fazendo o ritual, da loja mesmo, né? Da egrégora, da conexão que tenha ou não. Só mais um pontinho aqui, meu irmão, só para acrescentar. O irmão lembra na penúltima palestra do ano passado, que entrou um rapaz que era profano, por acaso, ele conseguiu, lembra? Sim, sim. Eu não o hostilizei, eu removi educadamente do grupo e conversei com ele em box. Apresentei ele para o irmão Carlinhos, do Rio de Janeiro, ele foi iniciado segunda-feira retrasada. Agora, o irmão já pensou se eu tratasse com hostilidade? Goteira. O que ele ia pensar? Deus me livre, eu vou me tornar isso? Estou fora. Foi iniciado. Maçonaria é assim, né? Não é como algumas pessoas fazem, né? Essa é a verdadeira maçonaria, com consciência, com amor, né? Com tolerância. Boa noite, meus irmãos. Com certeza, professor Juarez, excelente, o irmão Eduardo Costa falando. Irmão Rogério, excelente sua colocação. Primeiramente, quando você está se candidatando à maçonaria, né, você tem que não só entrar na maçonaria, mas tem que deixar a maçonaria entrar dentro de você. Buscar a vã filosofia da essência da maçonaria. Muitas das vezes as pessoas hoje em dia olham a maçonaria de uma forma errada, né? Olham de uma forma, enquanto eu posso ganhar materialmente estando na maçonaria, mas buscando a essência aí da cabala, buscando a essência das outras filosofias religiosas e trazendo para a vertente maçônica, temos um único fundamento, né, que é a presença do nosso Criador incriado, que faz de nós homens constantes a buscar a perfeição. Excelente sua palestra, professor. Fico muito agradecido. Obrigado, irmão Eduardo. Suas palavras são muito generosas e concordo contigo, né? Mas, assim, eu acho que tem gente que não só quer coisas materiais, quer coisas pessoais. O problema todo é, às vezes, a vaidade. Eu já vi muita gente com vaidade falar contra a vaidade, sabe? É uma coisa absurda, né? As pessoas brincarem de poder dentro de loja maçônica, sabe? Como o irmão Rogério falou, a pessoa não entendeu nada do que é maçonaria, ok? Não adianta a pessoa falar que é um eterno aprendiz, né? E ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa que discrimina, que humilha, né? Os aprendizes, os companheiros, né? Que se acha que atingiu a plenitude maçônica, né? Tem gente que chegou no grau 3, atingiu a plenitude maçônica, acabou. Ele nem estuda o que concerne ao grau 3, né? Ou tem gente que chega no 33 e acha que chegou lá, não é grande coisa, sabe? A gente está em ACA ainda, a gente está aqui embaixo, sabe? A gente está realmente tendo que aprender mais, né? E para mim, por exemplo, ensinar, compartilhar um pouco, na verdade, eu acho que ninguém ensina nada para ninguém, a gente compartilha as coisas, né? E a outra pessoa que capta aquilo que está no nível de compreensão e de consciência dela, né? Isso para mim é muito, muito legal, porque eu acabo aprendendo